do ouvinte Jovem Pan. Pingou, tá no rádio, tá por aqui, onde é que tá? Então, o Alex, traz a informação da anulação das eleições em Berlim, por gentileza, para a gente poder comentar com o Cláudio e o Borgo. Veja, Berlim, Alemanha, anulou a eleição por lá. Conta, Alex. Agora sim, Pitoli. O Tribunal Constitucional da Alemanha determinou nesta quarta-feira, também conhecido como ontem, que sejam anuladas as últimas eleições de Berlim, que foram realizadas no dia 26 de setembro de 2021. O pleito, Pitoli, foi marcado nas palavras da emissora pública alemã, Deutsche Welle, a DW, pelo caos organizacional, envolvendo erros na distribuição das cédulas impressas e falta de urnas. A presidente do tribunal, a Ludgera Selting, disse que a decisão se baseou na frequência e gravidade dos erros da votação e chamou esses problemas de falhas sistemáticas na preparação das eleições. A decisão, Pitoli, afeta as eleições para a Câmara dos Deputados da Alemanha e para as assembleias distritais de Berlim. Na ocasião, os berlinenses também haviam votado em um referendo sobre política de habitação. O tribunal determinou que um novo pleito na região seja preparado nos próximos 90 dias. Essa informação divulgada pelo portal O Antagonista. Pitoli. E aí, Cláudio? São várias coisas a ponderar. Primeiro, uma democracia nunca pode ter medo de discutir, de rever e analisar seu próprio processo eleitoral. Uma democracia madura nunca pode ter medo de ouvir argumentos contra seu processo eleitoral. Argumentos feitos por cidadãos, por candidatos ou por partidos. Uma democracia não pode se recusar a discutir seu processo eleitoral, não pode se recusar a rever e receber recursos judiciais contra isso. E uma democracia, fazendo o devido processo legal, não pode ter medo de rever a decisão. Mas tem um detalhe aí que eu devo chamar a atenção. Primeiro, essa eleição ocorreu dia 26 de setembro, teve a Maratona de Berlim, muita gente reclama que não conseguiu chegar para votar. Reclamo que houve falta de urnas, poucas urnas para a quantidade necessária. Reclamo que o processo de indicação e seleção foi falho. Só que eu devo chamar a atenção para vocês. Alexandre Pitoli, Borgo e todo mundo. Essa eleição aconteceu em 26 de setembro de 2021. O processo judicial que questiona isso, Um ano e 2 meses. que culminou na Alemanha, deu 1 ano e 2 meses. Na Alemanha, o processo judicial é um pouco mais rápido que aqui. Meu filho mora na Alemanha, meu neto é alemão. Ich bin sehr froh mit dir. E esse pessoal lá sabe o seguinte: na Alemanha, os alemães costumam não pisar na bola com os outros. Porque um processo judicial de discussão simples pode demorar 4, 5, 6 meses. Em 4, 5, 6 meses, você está condenado a pagar o erro que você praticou com outro alemão. Então as pessoas lá não têm a justiça eleitoral do Brasil, nem a justiça civil do Brasil, nem a justiça penal do Brasil, que o processo pode demorar muitos e muitos anos. Eu digo que é necessário que os partidos, candidatos e pessoas interessadas entrem com recursos eleitorais antes da diplomação, porque esse é o caminho. Mas eu, como advogado, já atuei na defesa de candidatos e sabe qual é a estratégia? Você tem um recurso que o Ministério Público faz, você faz a defesa do candidato, você pode ter a posse do candidato ou o mandato dele impugnado, você fica discutindo isso daí, você demora 1, 2, 3, 4 anos. Mas, Cláudio... É só no último ano, em maio, quando muda o presidente do TSE, que eles puxam da gaveta os processos esquecidos e vão pôr em risco. Essa é a piada, mas tem que entrar com recurso eleitoral. Mas, Cláudio, minha pergunta, lá, quem julgou uma juíza, que eu quero crer, séria, ilibada e com decisões incontestáveis. Imparcial. Premissa, certo? E aqui? Aqui tem um negócio. Na denúncia eleitoral que pode ser feita e que eu entendo que deverá ser feita, devem juntar elementos de prova não apenas para discutir o processo eleitoral, como indícios de abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de poder de comunicação. Esses elementos estão todos previstos no artigo 22 da Lei de Inelegibilidade, que trata sobre ação de investigação judicial eleitoral. Tem que trazer não só indícios como provas, mas bastam indícios, está na lei, mas juntem provas. Depois divulguem amplamente isso daí, divulguem na imprensa nacional, que não diz nem que tem manifestação de rua, mas um setor da imprensa nacional não está comprado e ainda faz a verdade aparecer e tenta fazer a comunicação transparente. Divulguem também na imprensa internacional, divulguem muito amplamente e divulguem nas mídias sociais. E aí, divulguem isso para a sociedade questionar e pressionar.
Se a denúncia eleitoral trouxer questionamentos sobre a parcialidade ou sobre a falta de imparcialidade por parte de membros do Tribunal Superior Eleitoral ou do processo de gestão eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral ou da estruturação até dos códigos-fontes que está restrita a técnicos de dentro do Tribunal Superior Eleitoral, se isso estiver ocorrendo, surge um impasse, porque eles vão ter que recorrer para o STF, que também está suspeito na mesma situação, e obrigatoriamente, por pressão popular, tem que criar uma comissão sugerida pelas Forças Armadas no relatório, tem que criar uma comissão. Tem que ser feito isso para essa comissão discutir rapidamente. Ou o país entra numa quebra de harmonia social, numa quebra de paz, numa situação de desarmonia dos poderes de tal tamanho que o artigo 142 passa a ser a única solução para manter a paz. E isso está escrito no que os generais falaram na sexta-feira. Eles falaram isso. Está escrito lá. E esse é o dever constitucional deles. E a nossa liberdade de expressão está sendo tolhida, porque quando o ministro Alexandre de Moraes toma essas decisões acusando as pessoas de atos antidemocráticos, ele está tentando criar factoides legais para perseguir pessoas. E a sociedade tem que enfrentar isso. Ou entraremos nessa ditadura a cada dia que passa de maneira mais agressiva, restritiva. E sim, o Lula não é o candidato do STF. O candidato do STF é o Alckmin. O Lula, o pessoal da esquerda vai descobrir, está só servindo como boi de piranha, como um vírus, um cavalo de Troia. Bom, eu já vou te ouvir sobre isso. Antes, porém, quero agradecer. A gente está chegando ali a 23 mil likes. São 22.893 likes agora e dá para subir. Para a gente buscar ali os 23 mil likes. E quantos inscritos? O Alex Silva, por gentileza, a gente buscando 1.097.000 inscritos em nosso canal do YouTube. Quantos são, Alex? Pitoli, falta um pouco mais de 500 para a gente bater 1.097.000. Nesse momento, 1.096.484. No nosso canal. Faltando um pouquinho mais do que 500 inscritos para a gente bater 1.097.000, Pitoli. Perfeito. A gente está pronto para voltar para o rádio. Eu peço, por gentileza, para você clicar ali no inscrever-se. Vai no inscrever-se. Achou ali? Clica ali no inscrever-se. Já vai para o sininho. O que é o sininho? É você notificado quando um novo conteúdo for publicado ou uma nova transmissão ao vivo tiver início em nosso canal. Ok? E tem um detalhe bastante importante. A gente só trabalha aqui até às 5 da tarde com a publicação desses conteúdos. Você jamais será incomodado clicando no sininho pela Jovem Pan News Bauru em horários impróprios. Noite, madrugada, em hipótese alguma. Raramente, né? Claro, salvo algumas exceções que o jornalismo, infelizmente, enfrenta, né? Por conta da notícia, você não será incomodado. Então, é no inscrever-se, é no sininho e deixe o seu joinha. Por que o joinha é importante para nós? Porque o joinha leva o nosso trabalho mais longe, gera relevância, engajamento e é fundamental você clicar ali no joinha e vem com a gente. Estou esperando por você. 10 horas e 33 minutos. A gente teve mais uma instabilidade aqui, viu, Alex? E a enquete está rolando. É importante só a gente relembrar a questão da enquete, Alex, para o pessoal participar conosco via chat do YouTube. Pois é, Pitoli, o Alexandre de Moraes determinou ali o bloqueio de contas de empresários e empresas, 42, 43, já dão alguns portais, e Pitoli, por supostamente financiar esses atos que estão acontecendo, essas manifestações. E aí, por isso, nós estamos perguntando sobre a paralisação, se as pessoas acreditam que pode ocorrer essa paralisação, Pitoli. Dos caminhoneiros, certo, Alex? Exato. 10 horas e 33 minutos, 10 e 33, de volta para o rádio. Alex, traz só a manchete com relação à anulação das eleições em Berlim, na Alemanha, para a gente poder ouvir aqui o vereador Eduardo Borgo. Pois é, Pitoli, a justiça alemã determinou ali, no caso, a anulação das eleições na Alemanha, Pitoli, inclusive alegando ali a frequência como um dos motivos e, além disso, também a gravidade dos erros de votação. Fala, Borgo. Eu tenho certeza que essa juíza alemã, ela não falou que eleição não se vence, se toma. Eu tenho certeza que essa mesma juíza alemã, ela não olha para um cidadão e fala, perdeu mané, não amola. Então, quer dizer, o nosso judiciário, ele está contaminado. Nós temos ministros ali que não foram imparciais. Isso aí foi alegação, volto a citar a ex-corregedora Nacional de Justiça, ex-ministra do STJ, Eliane Calmon. Eles assumiram um lado. E quem assume lado, como é que vai julgar a ação
contra os próprios interesses. Vai, o doutor Cláudio, dentro da legalidade, o doutor Cláudio ele traz para a gente aqui, pela ação de investigação eleitoral, ação... Impugnação de mandato eletivo. Tu vai entrar com o que for, quem vai julgar são eles. Eles vão julgar. Pega uma denúncia dessa, por exemplo, foi apresentada pela Carla Zambelli e o Paulo Figueiredo na Organização dos Estados Americanos, na OEA. Tem várias acusações aqui gravíssimas, com prova, com fatos. Como é que você vai chegar a entrar com uma ação aqui contra algumas pessoas que foram parciais, na eleição, e essa mesma pessoa vai julgar? O Alexandre de Moraes, esse inquérito do fim do mundo, ele está como vítima, ele é a pessoa que vai julgar, ele que preside a investigação. Nós estamos no estado de exceção. E, infelizmente, é isso. Ao ponto de um ministro do Supremo Tribunal Federal chegar para um cidadão e falar: perdeu, mané, não amola. Olha isso. Então, quer dizer, a esperança é que o Brasil está acordando, grande parte, a maioria da população já entendeu o estado de exceção, o absolutismo que nós estamos vivendo. E aí não vai adiantar, o que eles vão fazer? Vão quebrar esses empresários? Olha o absurdo. O que o ladrão falava durante a campanha e vem defendendo essa tese em respeito à Lava Jato? O ladrão ele não tocava no assunto dos crimes, né, dos amigos deles condenados, mas ele defendia o seguinte: olha, não podia ter quebrado as empresas, não podia ter prejudicado a Odebrecht, a Oesca, a Marcorrêa, essas empresas que estavam ali envolvidas. Então, quer dizer, nesse caso agora, então, essas empresas que não cometeram crime, estão dentro da lei, participando de manifestações legítimas, aí o Alexandre de Moraes e o Supremo podem quebrar essas empresas, bloqueando as contas? Quer dizer, as empresas que fizeram delação, as empresas que devolveram bilhões de reais, essas empresas, então, não podia ter penalizado essas empresas. Agora, esses empresários, a verdade é uma só. Parabéns, doutor Borgo, sua lógica é perfeita. Alguma vez a STF mandou bloquear e penhorar o patrimônio das empresas que estavam usando para comprar processo eleitoral? Para patrocinar governo no ato de corrupção? O STF fez isso na época do Lula? Mas não dava para fazer isso com amigo do meu pai, doutor. Ainda mais que tem colaboração premiada, como o cara do Jatinho, da Qualicorp, que o Luiz Barroso recebeu e está em sigilo até hoje, porque o cara pode abrir a boca. Pelo contrário, doutor, como é que começou o inquérito do fim do mundo? O senhor lembra? Sim. Foi com aquela reportagem da revista Oeste, da Cruzoé, né? Do amigo do meu pai, que seria o Toffoli, amigo do Odebrecht, que é o amigo do Marcelo Odebrecht. Quer dizer, o amigo do meu pai. Quando a revista Oeste fez isso aí, o Toffoli, presidente do Supremo, falou: opa, não pode falar de mim, não. Como assim vão fazer uma matéria? Nós estamos aonde? Nós estamos numa democracia? Não. Foi lá e censurou a revista Cruzoé e foi assim que começou, com o amigo do meu pai. 10 horas e 37 minutos. O Alex tem informação importante.